Olá meninas, olá meninos, estamos aqui hoje de novo com mais um episódio do Mundo das Babás, promovido por mim, Bia Greco, nosso Boutique Baby Care, o qual eu faço parte, e estou aqui de novo com a nossa querida Débora e Oi. com o nosso convidado especial que voltou para o nosso podcast hoje. Eba! Salva de palmas para ele. Eu voltei. Claudinei, porque a gente precisa continuar falando do tema de primeiros socorros. Tem muitas perguntas que vão ser respondidas hoje e eu nem vou tomar mais o tempo de vocês com apresentações, porque eu já vou direto Tem para muitas, né, Bia? Como chegou perguntas do primeiro episódio pra cá? Por isso que eu já vou direto para as Vamos direto com perguntas. ele. E Posso apresentar? Você pode apresentar, Débora. A gente até esqueceu, já estamos querendo tanto responder, esquecemos, tem que apresentar aqui o Claudinei também. É verdade. Claudinei Ferreira da Silva é tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo e também... peraí que tem o restante aqui que eu não peguei, Claudinei. Lembrei aqui, ó. Tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro da SAMU da cidade de São Paulo. Então, tem propriedade e experiência para falar de tudo que a gente vai perguntar, né, Bia? O Claudinei, ele tem mais de 30 anos atuando na área. É o profissional que a gente escolheu a dedo para participar, para ser nosso parceiro, tanto do podcast quanto um parceiro, até falo que é um parceiro de vida. Ele salva vidas e é um parceiro de vida. Obrigado. Então, queria te agradecer muito pela presença aqui no nosso podcast. E já vou direto para as perguntas, Claudinei, porque reclamaram demais que eu não respondi as perguntas no podcast anterior. Então, eu vou falar agora a pergunta da Cida. A Cida é uma profissional que trabalha com a gente, ela já está cadastrada faz tempo no nosso banco de dados. E ela disse o seguinte: Claudinei, o que é essencial durante um acidente com uma criança? Como controlar a situação e não entrar em desespero? A gente já falou um pouco do desespero no podcast anterior. Se você puder dar um alento aí para Cida, com as suas palavras, eu te agradeço. Oi, Cida. O importante é que você tenha conhecimento de primeiros socorros, porque aí você vai saber exatamente como agir. Mas eu te digo o seguinte: acalme-se, observe a criança, verifique se ela se movimenta ativamente. Geralmente, pessoas gravemente feridas, elas não se levantam. Isso é um mau sinal, tá? Se a pessoa continua deitada, é porque algum trauma importante está impedindo a sua movimentação. Se você tiver uma outra pessoa que possa te auxiliar, mantenha a cabeça dela estabilizada, acalme-a e principalmente procure por sangramentos. Sangramentos são muito importantes, devem ser controlados de imediato. Daí a necessidade de um kit de primeiros socorros, se você estiver num ambiente doméstico. Mas qualquer pano limpo nesse momento pode ser útil para controlar essa hemorragia até que você tenha os equipamentos adequados, conforme nós até sugerimos, né? Que você tenha um kit de primeiros socorros no ambiente domiciliar. Que você até tinha dito pra gente fazer isso no primeiro podcast, né? No nosso primeiro podcast. É bom até vocês irem lá conferir, vocês que não viram, né, Bia? Sim, porque vão ter muitas Cida, perguntas. outra coisa importante, desculpem. Não, pode falar, Claudinei, a palavra é sua. O paciente está gravemente ferido, ele precisa ser atendido por uma equipe de emergência médica. Muitas vezes ele precisa ser imobilizado adequadamente. Então pegue seu celular, ligue para o serviço de emergência da sua região. Lembrando que o SAMU atende pelo telefone 192 e o bombeiro atende pelo telefone 193. Se você estiver num ambiente privado, sempre tem uma enfermaria. Então acione o serviço de emergência médica local. Brigadistas poderão te auxiliar até a chegada de um técnico de enfermagem ou de um bombeiro civil que esteja presente naquela localidade. A partir daí, você vai fornecer as informações que tem sobre essa criança para esse profissional e auxiliá-lo naquilo que for necessário, até a chegada de um serviço de emergência que possa transportar adequadamente para um ambiente hospitalar. Claudinei, você acabou de responder a pergunta da Silvana Silveira, e ela perguntou exatamente isso. Quais passos um socorrista deve adotar diante de uma criança ferida gravemente? Então, exatamente. está Silvana Silveira. Isso. Sua preocupação já foi respondida. Mas, principalmente, Silvana, o treinamento te dá confiança, tranquilidade para avaliar uma situação e tomar decisão. Mas sempre conte com serviços de emergência médica da sua localidade. Conheça, por exemplo, se na sua localidade
tem o serviço do SAMU. Nem sempre está presente. Então você vai ter que optar pelo corpo de bombeiros, se houver esse atendimento regional. Mais uma vez, vale dissertar que nem sempre os serviços de emergência médica estão presentes em determinada região. Então é importante conhecer. De repente, se ele tem um serviço médico privado, faça uso. Tenha sempre os telefones de emergência anotados à disposição. Por exemplo, o cliente, ou melhor, a pessoa que está sob seu cuidado, tem um médico particular. Tem o telefone. Tem o telefone dos pais como referência. Uma série de telefones úteis estão disponíveis no curso de primeiros socorros. Você pode obtê-los também nas redes sociais. Além do telefone, algo que você citou que é muito importante, Claudinei, dentro do curso, é a questão de ter em mãos a identidade da criança, o plano de saúde da criança, o contato do médico que você já falou. Então, todas as informações, quando a gente começa a cuidar de uma criança, é muito importante conversar com os pais e ter em mãos todas essas informações, ter foto no celular. O Claudinei dá a dica no curso sobre o QR Code, como se gera um QR Code com todas as informações da criança. Olha, Quando não chega sabia, no que hospital, legal. quando você chega no hospital, eles bipam o QR Code, já tem todas as informações em termos de alergias, quais os medicamentos ela pode tomar, quais medicamentos não pode. Então, é algo muito rico, é simples. Sim. Vamos no simples, é o simples que é muito Mas que válido. está sendo feito, né? Eu Eu até, sugeri... eu cortando, mas só para Sim. linkar, por exemplo, a gente está tendo perguntas, e a gente ouve muito sobre o desespero e sobre o que fazer, e o Claudinei falou no primeiro podcast ali sobre ter o conhecimento, e a gente volta a falar, o conhecimento é tudo, porque te dá mais segurança, porque te dá mais calma, porque nervoso ali, todo mundo vai ficar, né? Todo mundo entra em desespero na situação. Mas a atualização da pessoa, a babá, o conhecimento, o que você sabe o que você tem que fazer, te deixa mais calmo ali, né, na situação, mais frio. Não, eu tenho que fazer isso daqui. Exatamente, vai direto pro resultado final. Exato. Eu sugiro que, principalmente quando vai sair para fora do ambiente doméstico, vou para uma praça, vou para um shopping, uma viagem, além do documento pessoal da criança, uma ficha de informações médicas, tal qual aquela que é feita na escola infantil, que você tem que preencher com os dados da criança, se ela tem alergia ou não, se ela toma medicação, se ela tem alguma doença prévia, fotos da carteirinha do convênio, frente e verso. Nós temos que estar sempre preparado para uma emergência, porque isso tem que virar uma cultura, porque nunca sabemos quando vai acontecer. E de repente faltam essas informações importantes, principalmente para a conduta médica. A criança é alérgica a quê? Ela tem alguma doença prévia? Faz tratamento onde? Quando a gente coloca tudo isso numa ficha e transforma num código QR, ele pode ser facilmente aberto em qualquer local e você tem todas as informações necessárias para a continuidade do atendimento. Para a eficiência do atendimento, a continuidade do atendimento. Então, são informações muito ricas que o Claudinei traz para a gente. Porque é o que a gente falou, você até citou, o desespero acontece. A gente tem essa questão do desespero. Se a gente está preparada, vai ter um desespero mais controlado. Porque você tá desesperado, mas você sabe o que tem que fazer. Tem que fazer. O problema é desesperar, e como a gente disse lá no episódio anterior, e vamos lá, Que corre no policial, que corre, e quando vê o tempo, já você não tem mais Que uma tempo coisa para importante, salvar, né? carteira de vacina. Ela é de porte obrigatório, não sei se vocês sabiam. Sim. Pelo menos tem uma cópia da carteira de vacina dessa criança. Ela é vacinada contra tétano, ela acabou de sofrer um ferimento. É importante essa informação. Até para fazer uma dose de reforço, se for necessário. Perfeito. Ótimo. Temos perguntas. Tem mais aqui que eu tô só chegando vendo, aí no gente. seu celular. A Não para Bia de já tinha bipar seu passado, celular. a Bia já tinha me passado algumas que as babás e que mães estão Eu passei mandando. seu número para Eu todo falei, mundo. não passa meu número não, que senão eu não vou dormir hoje. Vou passar tudo pro Claudinei as perguntas. Mas vamos lá. Você chegou a fazer uma que chegou aqui pra gente, Soneli, babá, Soneli. Isso. Então tá, que quando Soneli, ela trabalha com a gente há engasga. bastante tempo. E aqui a Cida Silvana Cleide. Tá. Quais cuidados deve-se ter com um acidente grave? Nesses casos que eu acho que é mais delicado ainda, né? Sim, já inclusive... A Cleide. A Cleide. A Cleide, isso. Já até falando sobre a importância de calma, avalie a cena,
estabilize o paciente, mantenha ele no chão, deitado, cabeça estabilizada, controle sangramento e, principalmente nos acidentes graves, obtenha auxílio do serviço de emergência médica, bombeiro ou SAMU, aquele que te atender na sua região. Detalhe, nunca ligue para os dois, tá? Tá. Ligue para um ou para outro. Senão você vai ter 2 serviços deslocando para o local para atender o mesmo paciente. Eu estou fazendo essa ressalva porque isso acontece com frequência. Sim, é No bom até desespero. trazer, e a gente trouxe, né, Bia, Sim. o Claudinei aqui, justamente porque ele tem a vivência. Então, a gente tem aqui, a Bia fez esse convite para que viesse aqui como jornalista, a Bia tem propriedade porque já tem uma empresa que atende babás e pais aí. Então, a gente está aqui reunindo profissões, com cada um com a sua experiência, mas é importante todo mundo ter ciência disso. Se a gente está falando isso é porque é muito comum. E quando vão 2 para um endereço só, alguém vai ficar sem. Exatamente. E sabe o que é importante também você estava falando? Porque a gente está falando aqui num podcast pro mundo, né? Isso. Então é legal também a gente saber onde que é o número de cada região. Então, se você que tá a gente está gravando em São Paulo, Isso. mas a gente vai pro mundo, o mundo das babás vai pro mundo, Exatamente. né? Literalmente. É importante quando a profissional entra numa residência, e como você fala, mundo, é realmente mundo porque a gente trabalha para o mundo. Tem clientes na Inglaterra, tem clientes Ótimo. no Canadá. Então, a gente atende, sim, literalmente Sim. o mundo. E quando essa profissional chega nesse mundo, seja onde ela estiver, ela seguir as orientações do Claudinei, procurar os números de emergência da cidade dela, da região dela, para que ela tenha, sim, esse suporte Esse suporte técnico, suporte de profissionais para uma hora de uma emergência. E, E depois principalmente, eu queria, dentro dessa pergunta, também fazer outra, que você tinha falado de estancar sangue, só pra gente não esquecer de como é que é, porque às vezes parece comum, claro, pra você ali, mas como que eu faço ali pra controlar o sangue ali, né, quando eu tô vendo, né? Eu posso fazer rapidinho uma inserção? Pode, que Porque a gente já responde tudo. já responde já põe tudo. o Claudinei pra responder tudo. Porque a Débora, ela Minha falou, xará. a sua xará, ela falou assim, é comum num acidente doméstico, quando tem cortes, quando tem sangramento, a gente colocar o pó de café, a pasta de dente, açúcar e outras receitas que a gente aprendeu. Falo para você aqui, Débora, a gente respondeu sua pergunta no episódio anterior, então corre lá para assistir. O Claudinei vai aproveitar e só dar uma palhinha aí para repetir um pouco para você e responder a tua Sim. pergunta, que eu acho que é um pouco do que É a que já Débora tem também, pediu. dentro do que a Débora e a Suelen estavam e a falando, Suelen né? falou. Tá. importante no sangramento fazer o controle imediato. Um volume de sangue menor que seja numa criança traz sérias repercussões para o corpo dela. Então, se você tiver um pano limpo, você pode aplicar em cima do ferimento, mantendo pressão leve com as suas mãos, até que você tenha a compressa de gaze e a atadura de crepe, que são aquelas faixas onde você vai envolver essa compressa de gaze contra o corpo, também não mantendo pressão excessiva, só o suficiente para controlar o sangramento. Logo formará um coágulo, o próprio corpo ele tem esse sistema de proteção, né? Formação de coágulo, interrompendo essa hemorragia. Obviamente que um treinamento com esses materiais seriam adequados. Você pode, inclusive, fazer um treinamento em si próprio ou em outra pessoa, mesmo antes de acontecer um acidente, Certo. para ter a habilidade de manusear esses materiais. Mas se você não tiver o material adequado, pelo menos um pano limpo em cima e uma pressão moderada é suficiente para controlar uma pequena hemorragia. A pasta de dente, Não, não o açúcar e o faça pó de isso. café. Isso não vai controlar a Açúcar hemorragia, mascavo. vai mudou o açúcar. agravar, vai contaminar, inclusive, trazer depois sofrimento, porque vai ter que fazer a chamada antissepsia, limpeza da pele, para remover esses resíduos. Então, são coisas que nós, inclusive, falamos no último podcast, são coisas erradas que são feitas e que não melhoram, só agravam a condição da pessoa. Falamos, inclusive, sobre envenenamento, né? Não tentar neutralizar envenenamento dando leite ou qualquer coisa para a pessoa beber. Sabia que amarram picada de cobra? Amarram picada de cobra. Isso é muito grave, pode levar à perda de membros. Nossa. Então, E a gente Dizem vê, que pro e a gente vê veneno tanto não- em filme, né? É bom a Isso. gente esclarecer, né? no Brasil, as nossas serpentes venenosas, ela tem ação local, causa necrose, destruição dos tecidos.
Então, se represar o veneno, perde parte do membro, ou todo o membro. Então, não pode ser feita a amarração de picada de cobra. Deve-se lavar com água e sabão, só colocar um band-aid em cima, porque o ferimento é contaminado, conduzir para um hospital que tenha condições de atender. Daí vale a pena ligar para bombeiro, para SAMU e saber qual é o hospital que faz atendimento de acidente ofídico. Porque não é qualquer Não é hospital, qualquer não. hospital. Em São Paulo, Olha por só. exemplo, falando do estado de São Paulo, existe uma grade, quer dizer, locais onde são atendidos acidentes com animais peçonhentos. Cobra, aranha, escorpião e esses locais têm soro específico e também especialista nessas áreas. Ótimo. Claudinei, Vamos lá. eu vou mudar um pouco do tema aí para um outro tema que a Cláudia Arantes. A Cláudia, ela perguntou o seguinte, ela quer saber sobre queimaduras. Até quando, Claudinei, a qual momento que eu consigo cuidar de uma queimadura em casa ou eu devo levar para o pronto atendimento? Quantos por cento do corpo eu devo considerar que é uma queimadura grave ou não? né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tem isso de graus, enfim. Sim. Claudinei, dá uma luz Sim. para Cláudia. Queimaduras é muito sério, viu? Qual o nome? Desculpe. Cláudia Arantes. Cláudia Claudinei. Isso. É muito sério, principalmente em crianças, porque nós temos que pensar não só nos danos físicos, como emocionais. Muitas vezes, essa queimadura não tratada adequadamente pode deixar cicatrizes. Já pensou uma cicatriz numa criança? Isso traz uma série de problemas psicológicos para ela. Muitas vezes gera apelidos indesejáveis. Então, isso, bullying. Então, é preciso o tratamento adequado. Nós temos que sempre conduzir para o hospital uma criança com queimadura. A definição do tipo de tratamento é hospitalar. Óbvio, existem queimaduras de primeiro grau, que são superficiais, como as queimaduras do sol. Essas, em geral, o próprio pediatra, ele vai indicar uns cremes que são hidratantes e antisséptico. Não traz maiores repercussões. Embora num bebê, mesmo a queimadura de primeiro grau, dessas solares, pode trazer repercussões importantes. Queimadura de segundo grau, normalmente você vai ter bolhas. Isso é importante, não pode furar bolha. O pessoal tem a mania de esquentar boa alguma dica. coisa, é Uma agulha. agulha. Quando você Vai fura a bolha, esterilizar. você tem a perda de líquido e você abriu uma porta para infecção. Bactérias Ótimo. podem entrar. E olha, a bolha é um ambiente aquecido, úmido e que é útil para as bactérias se proliferarem, aumentando a infecção. É lógico, no hospital nós removemos bolhas, retiramos tecidos mortos, mas com material estéril, com conduta médica de enfermagem. Então, é próprio da área médica de enfermagem, não no ambiente de primeiros socorros. É importante cobrir a queimadura depois que você irrigá-la, como nós já citamos no primeiro episódio, porque quando você irriga uma queimadura, você reduz a profundidade e a extensão dela, não deixa aumentar. Seca com um gás estéril para deixar a área seca e depois cobrir com plástico apropriado. O ideal seria ter um plástico esterilizado. Mas nós demos uma dica no primeiro episódio. Demos no nosso Aquele curso, filme de inclusive. PVC que você usa em casa para cobrir alimentos, ele é muito limpo. Então ele poderia ser útil para cobrir essa área queimada. Porque ele já tá ali enrolado, né? Ele já tá ali preso. Ninguém utiliza ele, né? Quando você tira, é a cobre o primeira alimento, ele tem um utilização. nível de Tá. uma qualidade boa, limpeza Ótimo. adequada. Então, recapitulando, Claudinei, a gente teve queimadura, independentemente, não é você que vai avaliar, né, em casa, né, mas é o médico ali. Então, o primeiro socorros ali vou pegar água, vou jogar água no local. Sim. Só E soro água. fisiológico E soro também fisiológico. pode ser útil você ter frascos de soro fisiológico Ótimo. na sua Então, se residência. tem bebê e é babá, tem criança, ou enfim, adultos também, né, porque é queimadura, né? Então, joguei água, depois coloquei ali para secar O ideal é com a você resfriar gás. por alguns minutos. Ah, ótimo. Por exemplo, ele queimou a mãozinha no café quente que caiu em cima. Abre a torneira, deixa escorrendo sobre a pele. Não deixa cair em cima da queimadura. Bate no braço, escorre, sem muita pressão, durante alguns minutos. Isso vai reduzir a queimadura. Depois seca a área e envolve com plástico. Se é a mãozinha, deixa a mãozinha elevada. Isso diminui o inchaço local, por exemplo. Perfeito.
Agora, o grande queimado, aquela pessoa que O queimou. que é considerado grande queimado? Essa é a Ótimo. questão da Cláudia também, né? Tem grau de Tecnicamente, queimadura? nós chamamos de pequenas queimaduras aquelas que atingem até 10% do corpo. E a gente usa a chamada regra dos 9s. A gente divide o corpo humano em áreas que correspondem a 9% da superfície corporal. Como se nós tirássemos a pele, estendêssemos sobre essa mesa, e determinada área, por exemplo, cabeça e pescoço de uma criança, corresponde a 18% da superfície corporal. Um braço inteiro, 9%. Então a gente consegue dividir o corpo nessas regiões. Lógico que se você não tem treinamento, você não vai conseguir diferenciar. Mas sempre que ocorrer uma queimadura mais que a superfície de um braço todo, ela é grave. Nesse caso, você vai irrigar somente para interromper a queimadura. Logo em seguida, você vai secar o corpo dela e envolver essa criança num lençol e num cobertor. Não importa a temperatura do dia, tá? Porque grandes queimaduras levam a perda de calor corporal. Levam também a uma grande área sujeita à infecção. Então seria importante cobrir as áreas com plástico. Aí a importância de ter o plástico estéril em casa. Ou desse plástico limpo que eu citei. Envolvê-lo num lençol, inclusive cobrindo a cabeça, deixando sua face exposta. Depois um cobertor, mantendo a temperatura dessa criança, até que ela seja atendida por uma equipe de resgate. Ótimo, perfeito. Que importante, gente. Eu Muito. parei aqui, eu e a Bia estamos aqui. Porque são coisas, né, Bia? Nossa, que é. Sabe, acontece tão comum o com principal criança. acidente É que uma leva informação grandes, muito rica. o principal acidente que leva a grandes queimaduras em criança, panela no fogo. Olha só. Porque Quando a você... gente fala, às vezes as pessoas falam, ah, não, mas vocês falam, isso é coisa para quem não sabe cozinhar. Porque eu já ouvi, sabe, Claudinei? Eu falo, Bia, até como jornalista, eu entrevisto muitas mulheres e às vezes a gente, é o pequeno descuido que acontece em muitos acidentes. Então, às vezes você coloca aquela panela, você tem criança, você coloca na frente, a boca da frente ainda, não é nem na do fundo. É E justo olha, na da frente e fala, ah, não, tá tudo certo. às Quantas vezes amigas? a boca da frente é a única usada. É a única usada. Não Pois usa é. as bocas do fundo, que deveria ser mais seguro, porque a criança não tem acesso. Aliás, no momento da preparo de alimentação, cozinha não é lugar de criança. Você vai ter facas em cima de mesa, garfos, Tem o materiais forno cortantes. ligado. O próprio forno, a ligado. tampa do forno aquecida, o bebezinho ele anda tateando, né? Coloca a mão, queima. Sempre que houver queimaduras em mãos, pescoço e face, região genital, pés, são queimaduras consideradas críticas. Perfeito. Necessariamente, você vai ter que conduzir esse paciente para um hospital. Respondendo aí nossa Respondendo babá. nossa ó, babá. porque- Respondendo a Cláudia, bem respondido. Né? Cláudia, sinta-se honrada, que foi uma resposta E dúvida de muitas, né? de dúvida Talvez. de muitas. Eu só queria aproveitar essa questão da queimadura e também para uma pergunta que eu vou pegar. Vai colando Eu vou que tem colando muita. aqui. Eu vou para a pergunta da Wanda. Perdão. A Wanda Almeida. A Wanda perguntou, então vai um pouco com relação à queimadura. Qual a temperatura ideal da água do banho do bebê na banheirinha? E como eu meço importante. essa temperatura? Ela falou, eu sei que existe termômetro, mas se não tiver o termômetro perto, tem alguma dica, Claudinei? O termômetro é a melhor ferramenta. 1 grau abaixo da temperatura corporal do bebê. Então, se tem 37 graus, a água tem que estar numa temperatura de 36 graus aproximadamente. A gente sabe que a nossa avó, ela é muito sábia, né? Pois é, Sim. né? Ela geralmente usa essa região do braço, que é muito sensível, na ausência do termômetro, para testar a temperatura da água. Deve imergir o braço. Aí vamos fazer a seguinte referência. Tá morno para você? Tá quente para o bebê. Perfeito. Ótimo. Tá quente para você? Tá fervendo para o bebê. Então pode ser uma indicação importante. Mas nada como investir num termômetro para fazer a aferição adequada. E vamos combinar que às vezes também não é, né? Não sai tão caro assim, Não, né? Que não às vezes Às na vezes hora não a gente tá não perto. tem, né? Não tá perto, Sim, tá em... Mas Tá, é bom, às né? vezes ela vai ter que deixar o bebê em algum lugar, ela já tirou a roupa do bebê para tomar banho, lembrou de pegar. Entendi. Óbvio que a gente fala, deixa o termômetro no banheiro, não precisa sair dali, mas às vezes É que é o dia a dia, uma né? A gente outra fala, mas o criança, dia a dia, uma né? outra criança, o irmãozinho vai usar, a mãe usou, então assim, as coisas acontecem. E eu né? gostaria As de coisas dar... Fácil de acontecem. falar aqui, né? Mas no dia a Mas dia... no dia a dia é fazer- diferente. Gostaria de fazer um alerta importante. Faça, Quando o banho é de Claudinei. chuveiro, tem que ser supervisionado.
Muitas vezes cai a pressão da água da rede Hum. e a criança está debaixo do chuveiro se queimando, porque descontrola a temperatura e aquece demais. Então, muitas ocorrências desse tipo, até com pacientes idosos, Sim. que é deixado sem supervisão dentro do banheiro. E então, uma vez que o chuveiro aquece demais, causa queimaduras na pele. Então, se eu estou no banheiro dando banho de chuveiro, eu tenho que estar supervisionando o tempo inteiro. Eu não posso deixar o chuveiro ligado com a criança embaixo e ir lá na cozinha fazer algo. Nesse período, há um Exato. superaquecimento, tem uma queimadura. Excelente. E fora que não só queimadura, né? Como eu não sei se você já atendeu casos que a criança tá ali, tem box, porque é vidro, você não sabe se uma Sim. criança pode desmaiar, a gente não. Né? Tem quantos casos de pessoas que subiram né, no vaso sanitário? E E eu posso reforçar que a sabem questão da fazer isso, imagina a banheira, criança, Bia? né? Nós falamos por sobre favor. afogamento, né? Sim. Não é só queimadura. Ótimo. Existe um estudo americano que mostrava assim, quantos segundos se abandona o bebê na banheira, abandona porque vai fazer algo, Sim. a possibilidade de uma emergência. Então, antigamente os telefones eram fixos, né? Ao sair dali para atender um telefone lá na sala, gastava-se alguns segundos. A criança já poderia submergir e ser encontrada inconsciente. Ao atender uma porta, que vai demorar um pouquinho mais para falar com a pessoa que está ali, levaria não só inconsciência, muitas vezes com lesão cerebral. É o momento da criança. Então, eu tenho que estar supervisionando 100% do tempo. Lógico que vocês devem, nos seus cursos, orientar como que deve ser feito um banho, né? Isso. Ambiente adequado, já ter todos os equipamentos à mão para não sair dali e buscá-lo, e supervisão constante. Excelente. Muito, É muito. muito bom, porque o conteúdo, é por isso que eu falo, Bia, e te parabenizo de novo pelo mundo das babás, porque é um conteúdo de qualidade, é informação, a gente tá trazendo aqui o Claudinei que tem experiência com isso, que tem vivência, e isso não faz só de você uma babá melhor, uma profissional melhor, mas um ser humano melhor, porque imagina quantas pessoas você pode ajudar, e pessoas que, e eu falo também do momento, né? Você tá no momento ali com teu filho, né? Não é só a questão do cuidado, mas é o momento, é a hora que você tá ali com ele, né? Então, eu acho que casa tudo. Mas, como a Bia falou também, às vezes é inconsciente, às vezes a gente sem querer esquece alguma coisa e volta. Então, tem que juntar tudo, a informação e... A gente, eu sempre lembro, né? Desse outro lado, as profissionais que já trabalham comigo sabem, eu sempre converso muito com elas. Tem esse lado da cuidadora é um outro ser humano que está aqui. É um ser humano que tem uma vida, não é uma máquina, tem uma vida. Então, assim, tem família, tem questões financeiras, tem questões espirituais, tem cansaço. Tem um corpo, né? Então, tem o cansaço. E quando a gente fala que as coisas acontecem, tem sempre que ficar em alerta. Quando cuida de uma criança, é o olhar atento para aquela criança. Isso é, de fato, o que deve ser feito. Mas, lembrando que é um ser humano. A gente não tá a gente está na era da inteligência artificial, mas as máquinas não vão cuidar das crianças. Eu acredito ainda que as máquinas não vão cuidar das crianças. Então, em se tratando do ser humano por trás de toda essa situação, a gente sabe que existe sim esse cansaço. E o Claudinei tem até um dado sobre cansaço, que é qual é o período do dia, essa eu vou jogar para você, mas eu já sei a resposta porque eu fiz o curso. Qual o período do dia qual o período do dia está mais propenso para ocorrer os acidentes domésticos com criança? Uma cuidadora, por exemplo, ou quem está com a criança, qual o período do dia que esse acidente tem mais chance de acontecer, Claudinei? Essa é uma pergunta minha aqui. Pergunta da Bia Greco. Esse estudo está muito relacionado a envenenamentos, mas em acidentes em geral. Por exemplo, de manhã, quem cuida da criança está mais disposta, mais atenta, e a criança, concorda comigo, ela acorda um pouquinho lenta, depois vai pegando mais energia. Agora vamos pensar no período da tarde. Ela está com energia total, explorando o ambiente doméstico ou com as suas brincadeiras. E quem cuida dela já está um pouco cansada. Então, acaba caindo a vigilância sobre essa criança. No momento que ela está mais serelepe, vamos dizer assim. E aí é onde acontecem os principais acidentes. Então, nós temos que estar sempre cheio de energia, como cuidador, vigilante.
E é legal trazer esse dado, eu queria justamente trazer esse dado aqui pra gente, porque se a gente já sabe que a propensão de ocorrer esses acidentes estão nesse período, uma maior propensão, através até de estudos que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer como cuidadora para estar mais alerta neste período? Então, assim, que tipo de alimentação eu preciso ter, né? Ótimo. Para que durante o período da tarde e noite, final da tarde, eu esteja mais em alerta e menos cansada. Porque cansada sim, eu vou estar. Mas como eu consigo aumentar minha produtividade nesse período? Eu tenho que talvez tomar um café, se o café não me atrapalhar para uma noite de sono. Eu tenho que comer menos carboidrato, porque o carboidrato me dá aquela leseira. E aí o carboidrato dá aquela moleza, então eu tenho que tirar um pouco o carboidrato do meu almoço para que eu fique melhor à tarde. Então também são artifícios que a gente pode ter, sabendo desses dados, que vão ajudar sim na nossa produtividade e ser mais ainda eficiente no ambiente de trabalho. Que é o que você falou, né? Por isso o mundo das babás, porque a gente tá trabalhando com elas ali não só para serem, para não serem máquinas, né? E são seres humanos ali atrás. Então, elas estão cuidando. Ah, é legal eu saber de primeiros socorros, é ótimo, maravilhoso, mas você também tem que saber sobre você, né? Isso. É sobre o cuidado com a sua vida, porque é a partir disso que você vai ser mais produtiva e vai viver melhor, né? Exatamente porque não deve isso. ser fácil, né, Bia? Eu imagino que você receba muitas perguntas das mulheres que não é fácil, como o Claudinei fala aqui, né? Chega lá na tarde, a babá também tá, da tarde pra noite já tá mais cansada. A criança, lidar com criança não deve ser fácil, né, gente? Elas Energia estão a mil. Isso. Né? É exatamente isso. E quando a gente traz esse mundo aqui para ser explorado, porque para mim é a exploração de um mundo, né? A gente está aqui no mundo das babás explorando o mundo, que a gente fala babás que é a minha especialidade, babás e enfermeiras. Mas todos os temas que eu vou trazer aqui para o nosso encontro são temas de vida do ser humano. A gente só coloca o nicho babás porque é o meu tema, é o meu propósito de vida. Mas tudo que vai vir, eu tenho certeza que agrega para todos os seres humanos. Porque a gente vai falar de nutrição, a gente vai falar do psicológico, a gente vai falar de espiritualidade. Que legal. A gente vai falar de finanças. Já fica ligada aí. Eu estenderia a importância desse tema. Porque se você pensar no idoso, Sim. ele acaba tendo um comportamento igual de uma criança em determinados momentos da vida. Ah, sim. Isso, E nível de cuidado é o mesmo. exatamente. Então é preciso ter esse conhecimento também quando você cuida de idoso. Aí, ó, Principalmente a o parte mundo, de primeiros mundo socorros. das babás falando com todo mundo, viu? Em todas as idades, porque é o que o Claudinei falou mesmo. É o idoso se tornando criança, a criança que às vezes a gente acha, não, é só criança, mas ela pode mexer em tudo, pode pegar remédio, e os adultos, sabendo como cuidar dos outros e de si, porque às vezes pode acontecer consigo mesmo, né? Sim. Eu sei passar meu cafezinho, quantas mulheres não queimam perna, queimam braço por causa do cafezinho que ela sabe passar há tantos anos. No próprio... E aí vale aquela dica de prevenção. Eu não posso tomar café com o bebê no colo, tomar chá. Pelo amor de Não Deus. dá, né? Porque aí você está expondo a criança a um risco. Perfeito. Passar roupa com a criança do lado. Então, todas essas condições de risco devem ser eliminadas. Porque o primeiro passo, o primeiro elo da cadeia da sobrevivência, esse termo parece... mas é importante citar. Prevenção. Isso. Se eu não quero o resultado acidente, morte de uma criança, eu tenho que trabalhar com prevenção no ambiente doméstico, prevenção durante o deslocamento com veículos. Perfeito. Então, essa parte de prevenção, ela é 100% do tempo. Nós assumimos a responsabilidade de cuidar desse serzinho em evolução. Então, tudo que acontece com ele é minha responsabilidade. Não posso colocar na do outro. Quando ele é um adulto, ele tomou a decisão. Nós tomamos as decisões por ele. Ótimo. Então, temos que estar 100% alertas, protegendo a vida dele. Olha, eu vou aproveitar essas palavras lindas do Claudinei. Infelizmente, a gente está no finalzinho. Eu já vou aproveitar essas palavras maravilhosas para o nosso encerramento. Não sei, Débora, se tem mais alguma pergunta? Tem, mas não dá para fazer Não hoje. dá para fazer hoje. Vai ter que ficar pro Eu próximo. peço para vocês aí desse outro lado, tudo relacionado a primeiros socorros.
envia pra gente, @boutiquebabycare. Nós vamos responder todas as suas perguntas. Eu vou repassar para o Claudinei. Ele vai responder pra gente. Então, a gente vai continuar esse tema online. Então, vocês podem contar com a gente aqui desse outro lado, porque eu sei que tem inúmeras outras perguntas que a gente não conseguiu responder aqui através de 2 episódios, mas nós nos colocamos à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham com relação a esse tema super delicado e importante. Agradeço de antemão todas vocês que estão aí do outro lado vendo a gente. Repasse para todas as suas amigas que são profissionais da área ou papais e mamães que também queiram saber um pouco mais de primeiros socorros para orientar as suas profissionais que estão em casa. Então, envie esse link nosso para todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai agregar aí um pouquinho no conhecimento de vocês, na bagagem de vocês. E aproveito agradecendo Débora, agradecendo Claudinei. Muito obrigada pela presença. Não sei se vocês têm alguma palavra final, queiram falar, mas... Só Boutique Baby Care, né? Exatamente. Que vocês vão ter todos os nossos conteúdos lá também. E lá na boutique eu deixo o contato da Débora, deixo o contato do Claudinei para que vocês também possam entrar em contato direto com eles. Agradeço a presença. Até o próximo episódio. Vamos olhar ali pro Matheus para dar um tchau pra galera. Tchau, galera. Obrigada.